Bom dia, bom dia, bom dia! Quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Um bom dia para você, um dia cheio, repleto das bênçãos de Deus, trabalhando aqui nessa live Corpo, Mente e Espírito, falando sobre inteligência emocional, falando sobre a necessidade que nós temos, não é, de cuidar desses três pilares, Corpo, Mente e Espírito. Bom dia, Jussi! Um bom dia, um dia abençoado para você na presença de Deus sempre. Vanessa, bom dia, bom dia, bom dia. Um dia repleto de luz e da graça de Deus para todos vocês. Um bom dia, um dia lindo, um dia lindo, 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 lindo. Um dia abençoadíssimo, um dia abençoadíssimo para vocês. Vamos lá. Aline, bom dia, amada. Bom dia, bom dia. Oh, meu Deus, que bênção que nós estamos aqui nesse dia, não é? Já aqui aguardando ansiosamente as palavras, aquilo que Deus vai falar no nosso coração. Carol, bom dia, bom dia. Vamos mandar esse aviãozinho para mais pessoas, vamos convidar mais pessoas para estar aqui conosco. Já estou mandando aqui o aviãozinho para mais pessoas, ó. Vamos convidar esse povo, vamos acordar esse povo, né? Vamos acordar esse povo para estar aqui conosco nessa manhã, nesse dia, para que nós possamos já contribuir, para que nós possamos crescer, e assim nós vamos, e assim seguimos. Um bom dia, ajuste sempre com os coraçõezinhos, a Aline ali também coraçãozinho, aí tem solzinho, tem beijinho, oh que bênção. Paula, bom dia, Paula, hoje chegou na hora, hein, Paula? Bom dia, Mari, bom dia. Vamos lá, hoje nós vamos falar o que? De Provérbios 12. Provérbios 12. Ontem nós falamos deixa eu ver aqui, Provérbios 11, olha aqui, gente do céu, oh, que bênção, viu? Então hoje nós vamos falar de Provérbios 12. Deixa eu já colocar aqui, Provérbios 12, vou fixar aqui no comentário, para que você saiba o que nós estamos falando. E depois lembra sempre. Bom dia, lindona. Bom dia, Mari. Olha lá, bom dia, lindona. Recebo, lindona. Olha só. Depois é importante vocês lerem o livro de Provérbios. Por que, Anice? Porque aqui eu trago alguns trechinhos do livro de Provérbios. E se vocês olharem a minha Bíblia, olha só. O livro de Provérbios, ele fica todo rabiscado. Por quê? Porque cada vez Deus fala comigo de uma forma. Então eu tenho aqui, ó, e eu vou riscando com canetinhas de outras cores, estão vendo? Tem canetinha laranja, rosa, amarela, azul. Por quê? Porque cada vez Deus fala de uma forma comigo. Então eu vou colocando em cores diferentes para dar um destaque diferente. Eu sou daquela que eu rabisco a minha Bíblia mesmo, gente. A minha Bíblia, ela é toda rabiscada. E isso porque a minha Bíblia antiga eu deixei lá em Madrid uma vez. Eu senti de deixar lá para uma pessoa. E eu deixei minha Bíblia, uma das vezes que eu fui para Madrid, eu deixei lá, mas a minha Bíblia ela é toda rabiscada. Por quê? Porque eu vou escrevendo aquilo que Deus vai suscitando e vou colocando às vezes do lado aqui mesmo, tá? Bom dia, Helenice, maravilhosa. Então, olha só, aqui eu vou destacar duas coisas em Provérbios 12 para vocês. Aquele que ama a correção, ama a ciência, mas o que detesta reprimenda é o insensato. Eu não vou me ater muito aqui nesse trecho, porque nós falamos dessa palavra de Provérbios, né? Quando nós falamos no Provérbios 9, que o sábio gosta de correção e o tolo não gosta de ser corrigido. O tolo, ele não quer ser corrigido, ele não aceita porque ele tem muitas dores. E eu já trouxe para vocês também isso. Quando é uma pessoa muito machucada, quando é uma pessoa muito ferida, ela se torna uma pessoa tola. Por quê? Porque ela não aceita correção. Ela não aceita ser corrigida. Então eu já falei isso, eu não vou me ater a esse detalhe mais, né, de forma mais forte aqui. Então olha só, cure as suas feridas, cure as suas dores, cure a sua identidade para que você possa se tornar uma pessoa sábia. Olha, a Helenice, que tenhamos um lindo dia, leve pela bênção de Deus, amém. Lindo e leve, amém. Bom dia, Sandra. Então, olha só, vou só resumir esse primeiro trechinho. O sábio aceita correção,
o tolo não aceita, mas muitas vezes o tolo não aceita a correção, por quê? Porque ele está muito machucado, ele está muito ferido, essa pessoa está muito ferida, machucada na sua identidade. E quando tem a identidade machucada, ferida, a pessoa tem muitas feridas na alma, feridas emocionais, ela não aceita a correção, por quê? Porque ela acha que a pessoa que a está corrigindo está fazendo para machucá-la ainda mais. Então, nós temos que nos curar das nossas emoções para que nós possamos nos tornar uma pessoa cada vez mais sábias. Para que nós não levemos por mal aquele feedback que poderia nos fazer crescer. Combinado? Então, olha só. Bom dia, Rosane. Falado isso, porque eu não vou me ater mais a isso, porque já foi falado em outras lives, eu quero falar hoje da nossa boca. Do poder que nós temos na palavra. Poder de vida e de morte. Tem 2 livros que eu amo, que são livros assim sensacionais, além da Bíblia, é claro, que chama Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer, e O Poder da Língua. São 2 livros que falam do poder de vida e de morte que nós temos na palavra. Mas nisso eu não quero comprar um outro livro, então fique atento para o que vai ser falado aqui em Provérbios. Tá? Porque só o que está escrito na Bíblia, gente, já é o suficiente para nós mudarmos de vida. Olha só. Antes disso, está dizendo assim: uma mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a mulher insolente é uma cárie nos seus ossos. Então, nós mulheres, nós temos que tomar muito cuidado quem que nós estamos sendo. Bom dia, Franciane, bom dia. Bom dia, Marta Isabel, bom dia. Olha que bacana estarmos aqui. Uma mulher virtuosa, ou seja, uma mulher cheia de virtudes, é a coroa do seu esposo, do seu marido. Mas a mulher insolente é como a cárie nos seus ossos. Então, para as mulheres que estão aqui, meditar nessa palavra, tá? Sara, bom dia. Mas olha só, o que eu quero falar para vocês, e nós nos mostramos insolentes, não só na nossa comunicação não verbal, mas na nossa comunicação verbal, ou seja, naquilo que eu falo, mas também no meu comportamento eu posso me tornar uma pessoa insolente. Então, olha aqui, as palavras dos ímpios são ciladas mortíferas, enquanto a boca do justo salva. Gente, eu vou me ater a 2, 3 versículos, mas eu quero que vocês leiam depois Provérbios 12, é muito importante. Isso aqui é uma palavra, gente, de vida e de morte para nós. Presta bem atenção. Presta atenção. Agora eu tô chamando a tua atenção, porque isso aqui nos é falado todos os dias e nós às vezes não prestamos atenção. E ontem eu tive à noite, quem viu ali nos stories, eu estava tendo uma mentoria com o Paulo Vieira. Nós treinadores e os franqueados, nós estamos tendo uma mentoria direto com o Paulo e ele falou muito disso. Ele reforçou muito isso. E coincidentemente, porque não existe coincidência, existe providência, não é? Olha o que está escrito. O homem se farta com o fruto da sua boca. O homem se farta com o fruto da sua boca. E eu vou repetir. O homem se farta com o fruto da sua boca. Ou seja, nós estamos colhendo o que nós estamos falando, profetizando, proferindo. E agora a pergunta que eu faço para você: o que tem saído da sua boca? Está construindo ou está destruindo a sua vida? A minha vida. O homem se farta com o fruto da sua boca. Gente, é muito forte isso. É uma frasezinha. O que você tem falado todos os dias, da hora que você acorda, da hora que você se deita, são mais palavras de bênção ou mais palavras de maldição? E palavras de maldição, entenda-se, não é só aquilo que fala de mal, mas é a murmuração, a reclamação. O que tem saído da sua boca? Porque o que tem saído da minha boca e o que tem saído da sua boca tem construído a nossa realidade. Isso é bíblico. Além de ser física quântica, é quântico também. Mas, gente, olha só no campo espiritual. Tudo que existe no mundo físico foi criado primeiro no mundo espiritual e também a nossa realidade com o quê? Com os olhos da mente, que nós enxergamos com uma parte do cérebro,
tá? Isso aqui são só lentes, não é? Os nossos olhos aqui são só lentes. Nós enxergamos com uma parte que está no cérebro, que é a parte posterior. E será que a nossa boca só tem saído palavras que edificam ou que denigrem? Que edificam ou que destroem? O homem se farta do fruto da sua boca. Olha que palavra forte que está aqui. O insensato, olha só aqui. Cada qual recebe a recompensa da obra das suas mãos. Então, olha só. Nós temos que cuidar com o que falamos e com o que nós fazemos. A língua dos sábios cura. A língua do falador fere como um golpe de espada. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Vamos fazer um exercício, gente? Vamos fazer um exercício prático? Deixa a mão, né? Deixa no lado aí um caderninho. E você vai anotar tudo que você vai falar durante o dia, de bom e de ruim. Então, proferir uma palavra de bênção, não precisa anotar a palavra, mas coloca lá um xizinho, né? Um ok. Se você proferir uma palavra ruim, aí você anota essa palavra, para que você comece a perceber o quanto você e eu estamos falando palavras negativas, gente. Não precisa ser palavrão, não precisa ser maldição, mas palavras negativas contra a nossa vida, contra a vida do outro. Porque aqui Deus está dizendo de uma forma muito clara em Provérbios, não é, Roberto? O homem se farta com o fruto da sua boca. Ou seja, eu e você, nós estamos colhendo o que nós estamos plantando verbalmente. Isso é plantio. A nossa palavra, ela é uma semente lançada. E quando eu lanço palavras de bênção, ok, mas quando eu lanço palavras de maldição, ou murmuração, ou reclamação, porque não só um praguejamento, mas uma palavra mal falada, que nós falamos uma palavra maldita. Essa palavra, ela vai produzir fruto, ela não vai cair na terra sem deixar de produzir algum tipo de fruto. E se as palavras são boas, eu vou produzir frutos bons. Se as palavras são ruins, eu vou produzir frutos ruins. E nós vemos todos os dias isso. E talvez nós não nos atentemos para isso, não é? Gabriel, Franciele, bom dia. Então, olha só. Se nós olharmos a palavra de Provérbios 12, gente, isso aqui nós já ouvimos inúmeras vezes, mas será que nós estamos praticando? Será que nós estamos sendo pessoas sábias de praticar? Gente, eu estou me incluindo, tá? Eu estou me incluindo nisso. Hoje eu vou começar a fazer esse exercício. Hoje eu vou começar a fazer exercício e estou convidando você para fazer esse exercício. Pega um caderninho, pega uma folha de papel e deixa do teu lado. Toda vez que você falar uma palavra negativa, ou murmurar, ou reclamar, você anota essa palavra. Pra quê, Nice? Já vou explicar por quê. Então, digamos assim, que você acordou e você foi mexer ali na cozinha, mulherada principalmente, né? E você falou, pai, e falou um palavrão. Anota. Ou você, nossa, que cansaço. Anota. Por quê? Porque ao final do dia eu quero que você olhe quantas palavras negativas que você disse durante o teu dia. Eu quero que você tenha uma lista de quantas vezes você falou, murmurou, reclamou durante só hoje, só um dia. Só um dia. Porque ao final do dia, quando você for fazer teu exame de consciência, você vai fazer o quê? Pedir perdão pelas palavras de murmuração e você vai escrever palavras positivas contrárias àquelas negativas que você escreveu, que você falou durante o dia. Um exercício mesmo, um exercício prático. Tudo aquilo, para cada palavra negativa, você vai escrever 3 vezes uma palavra positiva. Pelo menos 3 vezes. Pode escrever mais? Pode escrever mais. Mas, gente, se nós olharmos ao longo do dia, é como um cabo de guerra. Eu digo palavras positivas, eu digo palavras negativas. Uma palavra anula a outra.
Então, por mais que eu seja uma pessoa positiva, por mais que eu seja uma pessoa que falo coisas boas, se eu falo também, na mesma medida ou mais palavras negativas, se anula. E a minha realidade é criada em cima das palavras negativas, daquela que mais vence. Bom dia, Vanessa. Então, olha só, Jéssica, bom dia, bom dia. Olha só, as nossas palavras têm um poder de vida ou de morte. E talvez você não tenha percebido, porque talvez a tua vida está sempre empatada. Sabe aquela coisa, está sempre empatada? Por quê? Porque talvez você fale muitas palavras de bênção. Talvez você tenha muito comportamento de bênçãos, comportamentos produtivos, positivos, mas talvez na mesma proporção você tenha palavras negativas e comportamentos negativos. Ou seja, naquele cabo de guerra, uma coisa anula a outra. E você planta coisas boas, mas você também está plantando coisas ruins. E nesse cabo de guerra se anula. Por quê? Porque o lado bom não vence. Por quê? Porque você está fazendo em igual proporção coisas boas e ruins. Você está falando, amaldiçoando talvez a tua própria vida com palavras negativas. Talvez com sentimentos negativos. E nós plantamos, gente, por palavra, nós plantamos por pensamentos, nós plantamos por comportamento. Ou seja, nós plantamos verbal e não verbalmente. Então nós plantamos presta atenção, nós plantamos com pensamentos, nós plantamos com sentimentos, nós plantamos com a nossa palavra e nós plantamos com os nossos comportamentos. Então o que você tem plantado? Será que quando chega o final da tarde, no fiel da balança, você tem plantado mais coisas boas ou mais coisas ruins ou igualmente e elas se anulam? E aí a tua vida não vai para frente justamente porque talvez você está plantando igual proporção sementes do bem e do mal. E eu vou repetir, eu planto pela palavra, pelos pensamentos, pelos sentimentos e pelos meus comportamentos. Gente, está fazendo sentido o que eu estou falando? Em cima dessa palavra de Provérbios? Tá ficando claro? Porque não adianta nós lermos a Bíblia. Início, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Eu já li a Bíblia 3, 4 vezes, mas o quanto eu tenho aplicado isso no meu dia a dia? O quanto de verdade eu pego, olha, uma frase da Bíblia. O homem se farta com o fruto da sua boca. O quanto eu pego uma frase dessa e trago para mim e falo, meu Deus, será que efetivamente eu tenho plantado coisas boas? Será que efetivamente eu tenho falado, plantado com a minha palavra? Quantas vezes, gente, pensa numa pessoa que murmurava. Nisso você não murmura mais, ainda murmuro. Ainda reclamo. E a minha vida só não está melhor porque eu tenho plantado. Com pensamentos, com palavras. E ontem, na mentoria ali que a gente estava tendo com o Paulo Vieira, eu falei, meu Deus, me caiu uma ficha gigante. Gigante. Aí, coincidentemente, hoje era Provérbios 12. Não é? É cristoincidência. Cristoincidência. O homem se farta com o fruto da sua boca. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso passar isso para as pessoas, trazendo a mentoria que o Paulo nos falou ontem. A Jússi está dizendo que está fazendo sentido, a Suzy está dizendo, sem falar que a boca fala do que o coração está cheio. Isso. É isso que eu acabei de falar, né, Suzy? Porque olha só, nós plantamos com pensamentos e com sentimentos. E a minha boca vai falar do que o meu coração está cheio. Então, se o meu sentimento é um sentimento ruim, gente, olha só, de inveja, de desejar o que é do outro, de ficar... Não tem inveja branca, gente. Inveja é inveja. Então, às vezes, eu sentia aquela... Nossa, por que o cabelo de fulano é melhor? Por que o carro do fulano é melhor? Por que acontece só com a outra pessoa? E eu começo a profetizar coisas negativas contra mim e eu começo a desejar, ter sentimentos negativos com relação ao outro. E esses sentimentos, eles dão o quê? No meu coração. E a minha boca vai falar do quê? Do que meu coração está cheio, como a Suzy colocou aqui. Se eu estou nutrindo em mim todos os dias sentimentos de raiva, de ódio, de tristeza, de mágoa, e às vezes eu não tenho mágoa de ninguém, mas todo dia aquele sentimento de tristeza, aquela angústia, aquela ansiedade, eu estou plantando. Então talvez você não seja uma pessoa que deseja o mal para o outro, mas talvez você não está desejando o bem para você. Vou repetir.
Talvez você não seja uma pessoa que deseja mal para o outro, mas talvez você não deseja coisas boas para você, e isso é plantio. Você planta com seus sentimentos. Então, se você, embora não tenha sentimento de inveja, de raiva, de ódio de outras pessoas, mas você não nutre em você sentimentos de positividade, de alegria, de felicidade, de abundância, e nem pensamentos de que tudo vai dar certo, você está amaldiçoando a sua vida. Olha só, eu não preciso ser uma pessoa ruim, mas eu posso simplesmente não ser uma pessoa boa. E eu estou plantando. A Vanessa, hoje eu fiz 3 quilômetros na esteira sorrindo e foi muito leve realizar esse desafio que está sendo para mim hoje. Tá vendo? Tá vendo, gente? O nosso comportamento. Será que a hora que eu vou lavar aquela louça, eu lavo a louça assim? Ou eu lavo a louça assim? Muda, eu estou dando uma comunicação para o meu cérebro de felicidade. Eu estou enchendo, né, o meu corpo, a minha mente de hormônios do bem. Estou produzindo aí serotonina, dopamina, coisas boas. Então, se eu abraço, se eu sorrio, se eu cantarolo coisas boas. Agora, se eu fico... Gente, tem pessoa que tem isso aqui até arqueado, a boca até assim, ó. Até assim. E não tem, filho, botox que resolva. Por quê? Porque é de dentro para fora. É de dentro para fora. Então, será que eu tenho sorrido o suficiente? Olha ali a Vanessa, que coisa linda. Será que eu tenho sorrido? Olha ali a Ju se colocando, nossa, muito forte. E ouvindo as músicas do Método CIS, bem isso, né, Vanessa? Gente, olha só, é muito forte isso. Porque talvez eu não estou plantando simplesmente por não sorrir. Talvez eu não esteja plantando coisas boas, nisso eu não sou uma pessoa ruim, nisso eu não desejo mal para o outro, eu não tenho inveja, mas e para você? Você tem desejado coisas boas? Você tem acreditado de alma? Eu tenho uma cliente minha que ela fala, eu acredito de alma. Eu tenho acreditado de alma que a abundância de Deus é para mim. Eu tenho acreditado de alma que Deus tem coisas boas para mim. Porque talvez se eu não acreditar, eu não vou receber. Eu estou plantando com pensamentos. Eu estou plantando com sentimentos. Eu estou plantando com o meu comportamento. Gente, daqui a pouco eu vou para academia. Gente, eu nunca gostei de academia. Mas eu faço igual a Vanessa falou. Tem exercício, quanto mais desafiador o exercício lá, pegar peso, por exemplo, para mim é um desafio. Olha meus bracinhos, gente. Meus bracinhos são fininhos. Eu vou pegar um peso, eu pego o peso olhando pro espelho da academia assim, ó. Sorrindo. Porque, meu Deus, como é desafiador para a Anice fazer academia. A Anice fazer academia é um desafio. Mas eu vou deixar de fazer de jeito nenhum. Eu necessito fazer. Assim como eu necessito trabalhar minha mente, o meu espírito, eu necessito trabalhar meu corpo. Patrick, bom dia, amado. Bom dia, grande Anice. Bom dia, bom dia. Olha só, então nós precisamos mudar isso. E aqui em Provérbios 12, gente, por isso que eu falei para vocês, eu não vou pegar todo Provérbios 12. Vocês leiam depois. Mas olha só essa frase, nós ficaríamos aqui falando um dia inteiro sobre isso. O homem se farta com o fruto da sua boca. E a pergunta é, o que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca são mais palavras que edificam ou palavras que destroem a sua vida, inclusive. E aí nós trazemos também para o coração, não é? Porque a boca fala do que o coração está cheio, não é? Como nós tivemos ali a Suzy falando. Olha só, se eu tô com o coração, com pensamentos negativos, se eu tô com sentimentos negativos, eu vou falar coisas negativas. Então vamos começar a anotar. Vamos começar a anotar. Eu tenho falado palavras de bênção na mesma proporção que as palavras de maldição? Porque senão elas vão se anular. Todo bem que eu faço é anulado por todo o mal que eu faço ou por todo o bem que eu deixo de fazer. Porque eu planto, gente, por ação ou por omissão. Eu planto por ação ou por omissão. E talvez, Nice, eu não estou falando palavras negativas, mas também eu não estou falando palavras que edificam.
Talvez, Anice, eu não fale palavras negativas, mas o meu comportamento é negativo. Então, quando eu trago, Val, Tamires, quando eu trago esse cabo de guerra e eu consigo entender que talvez a minha vida não está deslanchando, por quê? Porque eu falo bênçãos, mas eu ajo como se eu não fosse merecedor de bênçãos. Então, talvez a minha atitude está entrando em conflito com as minhas palavras. E aí, nesse cabo de guerra, uma coisa anula a outra. Olha que coisa desafiadora. Patrick, olha o aviãozinho para Orlando, né? Olá, Patrick, tamo junto, amigo, tamo junto. As palavras têm poder de vida e de morte. Exatamente, Patrick. As nossas palavras têm poder de vida e de morte. E será que você tem causado vida na sua vida ou morte na sua vida? Será que você e eu temos causado vida em outras vidas ou se nós estamos causando morte em outras vidas? Inclusive na nossa. Faça esse exercício hoje. Anote todas as vezes que você falar uma palavra negativa ou uma palavra ruim mesmo, ou um palavrão, anote. Para ver o final do dia. Porque, gente, o que não é medido não tem como ser corrigido, não é? Eu tenho que ter uma métrica. Então, isso é um exercício para você medir. Porque às vezes nós falamos assim, não, mas eu só falo palavras que edificam. Será? Talvez já virou um hábito falar coisas ruins que você nem percebe que você está falando coisas ruins. E quanto mais você eliminar essas palavras negativas na sua vida, maior vai ser a abundância de bens na sua vida, de graça de Deus. Então anote, faça esse exercício hoje. Um comportamento negativo, anota. Uma palavra negativa, anota. Um pensamento negativo, anota. Porque talvez não está saindo da tua boca, mas está aqui. Talvez não está saindo da tua boca, mas está aqui. Então, sentimento negativo, pensamento negativo, comportamento negativo, palavra negativa. Anota tudo isso hoje. Pensamentos, palavras, sentimentos e comportamentos negativos. Anota isso. Quem é que está comprometido a fazer isso? Para fiscalizar a si mesmo. Não é para mim, é para você. É para você. E ao final do dia você vai ver quantas coisas negativas você falou. E aí você vai mudar para cada palavra, para cada pensamento, para cada sentimento. O que você vai fazer? Você vai fazer algo positivo. Você vai ter uma palavra positiva, um comportamento positivo. Nisso eu falei um palavrão. Você vai repetir 3 vezes coisas positivas para anular isso. Olha lá, a Jússi diz que sim, a Helenice sim, o Patrick sim, a Val, o Anderson ali sim. Isso mesmo. Porque, gente, não adianta nós tomarmos consciência, nós temos que tomarmos consciência e termos atitudes contrárias. Se eu falo coisas ruins, eu tenho que falar coisas boas para anular aquilo que é ruim. Porque quando eu falo uma palavra negativa sobre a minha vida, eu estou amaldiçoando a minha vida. Só 3 vezes pode fazer mais, tá, gente? Ontem, para vocês terem uma ideia, o Paulo Vieira deu para nós cada frase negativa é para eu fazer 50 vezes uma frase positiva. 50 vezes, tá? Para os fortes, quem quiser fazer é 50 vezes. Isso veio direto do Paulo Vieira para nós ontem. Na mentoria que eu estou pagando para ele, que nós estamos fazendo com ele. Então, isso aqui que eu estou passando para vocês é espiritual, é físico, é quântico, é emocional. Eu tô falando para vocês aqui porque coincidentemente, não existe coincidência, né? Calhou nessa palavra aqui. E a mentoria com ele foi ontem à noite. Então a Aline também, a Sandra, muito bem. Porque nós precisamos mudar nosso comportamento. Não adianta nós tomarmos consciência, nós temos que tomarmos consciência e agirmos de forma contrária. Errei, então eu vou fazer a coisa certa. Não é? Se eu já estou certo, vou fazer cada vez mais certo. Porque é assim que nós vamos mudar a nossa realidade. A nossa realidade, nós vamos mudar, nós vamos ser pessoas melhores à medida que nós plantarmos sementes melhores. Porque se nós continuarmos, eu tomei consciência de que eu estou plantando mal, mas eu continuo plantando, não vai resolver. Então vamos mudar, porque talvez a minha vida, a tua vida não está deslanchando da maneira que nós gostaríamos, por conta nesse cabo de guerra.
Falo coisas boas, falo coisas ruins. Faço coisa boa, faço coisa ruim. E aí eu não saio do lugar. Então vamos parar de, esse negócio, vamos largar de empatar esse negócio aí. Nós vamos o quê? Crescer, nós vamos crescer, nós vamos crescer. Para que nós possamos contribuir também, cada vez mais com um mundo melhor. Inclusive para nós, né? Porque esse mundo tem que ser melhor para nós primeiro, né? Quem tem que ser o maior beneficiário das minhas palavras sou eu. Porque aí eu vou estar mostrando o gesto de amor que eu tenho por mim. E vou estar cumprindo o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim. Então a graça de Deus passa por mim para ir para o outro. Então as bênçãos de Deus vai passar por mim. Combinado? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Manda essa live para outras pessoas que você sabe que estão precisando ouvir essas palavras, né? Sabe aquela pessoa que da boca dela só tem saído maldição? Então que você mande essa live para essa pessoa. Porque talvez a vida dela não está deslanchando porque o plantio dela está sendo equivocado. Obrigada, amada, obrigada. Então assista essa live. Ícaro e Cris que chegaram agora, nós estamos falando sobre plantio pela palavra, pela boca. Então assistam essa live, coloquem em prática a tarefa que eu dei hoje e amanhã vocês me contam como que foi. Combinado amanhã, eu quero saber como foi. Gente, lembrando que hoje nós temos uma live à noite, às 19 horas, com o juiz Dr. Delmar Barroso, um juiz de direito. Juiz de direito que ele vai no método CIS, para quem aqui já fez o método CIS. Dr. Delmar Barroso, ele tem 3 projetos incríveis no Belém do Pará. O projeto Inocência Roubada, que fala sobre abuso sexual de crianças. Ele tem um projeto CIS nos presídios, onde ele leva, junto com o Paulo Vieira, o método CIS para os presidiários participarem, mudar e saírem, serem reinseridos, não é, na sociedade de modo correto. E ele ainda tem um outro projeto que faz um resgate social também de presos. Gente, são 3 projetos incríveis. Ele ganhou o prêmio Inovare do STF o ano passado, em dezembro. Então, nós teremos uma live hoje às 19 horas com o Dr. Delmar Barroso. Tá lá no meus stories. Ativa a notificação para você assistir. Eu vou estar fazendo uma live com o juiz de direito lá de Belém do Pará, um homem incrível, de um coração incrível. Então, que você esteja conosco hoje às 19 horas e convida mais gente para estar conosco às 19 horas. Combinado? Que Deus abençoe muito você, a tua vida. E hoje nós nos encontramos à noite. Um beijo para você, um dia excelente. Deus abençoe, que da sua boca só saia palavras que edificam.